Olá, bem-vindos a mais uma análise focada. Hoje a gente vai dar uma olhada em um conjunto de súmulas importantes do TST, o Tribunal Superior do Trabalho. São, tipo assim, resumos oficiais de como a justiça entende ponto-chave do direito do trabalho aqui no Brasil, né? A ideia é descomplicar essas decisões. Exato. E hoje a gente pega as súmulas 91 até a 119, pulando alguns números, mas cobrindo temas bem importantes: pagamento de salário, jornada, regras para os bancários e até uns detalhes de processo. Para ficar mais fácil, vamos agrupar por assunto, né? Para entender o essencial de cada uma. Perfeito. Começando então pela remuneração, pelo jeito que se paga, a súmula 91, ela ataca o tal do salário complexivo. Isso. O que é, né? Basicamente é proibido pagar um valor único, um pacotão que já incluiria horas extras, adicional noturno, tudo junto sem discriminar, cada coisinha no recibo. Tem que ter clareza, né? Para evitar que algum direito acabe sendo, sei lá, diluído ali no meio. Exatamente. E outro ponto que mexe com o salário é a súmula 101. Essa fala das diárias de viagem. Olha que interessante. Se o valor dessas diárias, pagas direto, sabe, ultrapassa metade do salário base, aí todo esse valor das diárias, ele passa a ser considerado salário para tudo, para calcular férias, 13º, essas coisas. A lógica que virou parte normal do ganho, né? Faz sentido. E falando em integrar coisas no salário, a súmula 115 também vai nessa linha. Ela diz que o valor das horas extras, se pagas com frequência, sabe, habitualmente, Hum, também tem que entrar na base de cálculo das gratificações semestrais. Parece até óbvio, né? A gratificação tem que refletir o que o empregado ganha de verdade habitualmente. com certeza. Agora vamos para um bloco que tem bastante regra específica: os bancários. Ah, sim. A súmula 93, por exemplo, ela diz assim: se o bancário ganha comissão vendendo produto de outra empresa, mas do mesmo grupo econômico, esse valor integra o salário. Mas, ó, tem condições. A venda tem que ser no local e horário de trabalho, e o banco tem que estar ciente, tem que consentir. Certo. E aí vem a súmula 102, que é quase um manual sobre o cargo de confiança bancário. Aquele da jornada de 8 horas, né? É uma súmula, assim, bem densa. Sim, bastante detalhada. Mas o ponto-chave, eu acho, é que, para definir se alguém tem esse cargo, não adianta só um nome bonito ou um bônus pequeno. O que vale são as tarefas reais, né? Gestão, fiscalização, chefia. Isso. E a gratificação tem que ser, no mínimo, um terço a mais do salário do cargo efetivo. A súmula até fala de casos específicos, tipo o caixa, mesmo que seja chamado de executivo, que não entra nessa regra. É, deixa bem claro. E para complementar isso, tem a súmula 109. Ela proíbe uma coisa: compensar as horas extras que são devidas para o bancário comum, aquele sem cargo de confiança, compensar essas horas com o valor da gratificação de função que ele talvez receba. São coisas diferentes, né? Uma paga a função, a outra paga o trabalho a mais. Não pode misturar. Entendi. E tem uma questão curiosa sobre o sábado do bancário. A súmula 113 define que o sábado é dia útil não trabalhado. Não é dia de repouso remunerado como o domingo. Parece um detalhe, né? Pois é, mas essa diferença pequena afeta diretamente o cálculo dos reflexos das horas extras. Se elas são habituais, não vão incidir sobre o sábado. Mostra como a definição legal certinha é importante. Exato. E para fechar esse bloco dos bancários, tem duas súmulas que meio que delimitam quem entra nessas regras especiais. A súmula 117 diz que quem trabalha em banco, mas é de outra categoria, tipo vigilante, pessoal da limpeza, segue as regras da sua própria categoria, e não as do bancário. Ah, claro. E a 119 usa a mesma lógica para quem trabalha em corretora ou distribuidora de títulos e valores mobiliários. Eles também não têm a jornada especial dos bancários. Entendido. Mudando um pouco o foco agora, vamos para a jornada de trabalho e os descansos. A súmula 96 foca nos marítimos. Hum, Ela diz que o simples fato do marítimo estar lá a bordo do navio durante o período que seria de descanso não significa automaticamente que ele está à disposição do empregador. não é automático. Essa condição de estar de prontidão, vamos dizer assim, ela precisa ser comprovada. Não basta só estar no navio. Certo. Aí temos a súmula 110, que trata do intervalo entre jornadas para quem trabalha em regime de revezamento. Se o sujeito descansa às 24 horas semanais, mas quando volta para o batente,
Não teve aquele intervalo mínimo de 11 horas entre o fim de uma jornada e o começo da outra. As horas que ele trabalhou dentro desse período que deveria ser de descanso, elas têm que ser pagas como extras. É para proteger o descanso mínimo mesmo. Importante isso. E para quem trabalha no setor de petróleo, exploração, refino, essas coisas, a súmula 112 aponta para uma lei específica, a 5.811 de 72. Uma lei própria, né? Isso, e o resultado prático disso é que esses trabalhadores não têm direito àquela hora noturna reduzida de 52 minutos e meio, que é a regra geral da CLT. É um exemplo de como uma lei setorial pode prevalecer sobre a geral. Conta própria, sabe? Por liberalidade, não porque a lei manda. A súmula 118 diz que esses intervalos, se eles não são descontados e nem são para descanso dentro da jornada, eles contam como tempo à disposição. E se o empregado acaba usando esse tempo só depois que a jornada normal acabou, aí tem que pagar como hora extra. Olha só. Agora, um tema bem específico: aposentadoria complementar. Temos duas súmulas sobre isso. A 92 diz o seguinte: se uma empresa cria um plano de previdência privada para os funcionários, com regras próprias, esse plano não muda automaticamente só porque o governo depois criou algum benefício previdenciário oficial. São coisas separadas. São regimes independentes, isso mesmo. E na mesma linha, a súmula 97. Ela fala que se a empresa cria uma complementação de aposentadoria, mas diz que ela só vale se sair uma regulamentação futura, bom, aí as condições dessa regulamentação têm que ser cumpridas direitinho. A condição que a empresa colocou tem que ser respeitada integralmente. Entendido. E falando de garantias no emprego, a súmula 98 trata daquela antiga estabilidade decenal da CLT e o FGTS. Lembra disso? Lembro a estabilidade dos 10 anos. Isso. A súmula esclarece que a equivalência entre os dois regimes é só jurídica, não é econômica. E um ponto importante: se a empresa dá uma estabilidade por contrato ou no regulamento interno, isso é compatível com o FGTS. Ah, sim. Mas a estabilidade decenal da lei, aquela do artigo 492 da CLT, essa sim é considerada renunciada se o empregado optou pelo FGTS lá atrás. É, faz uma distinção importante. E para terminar, temos algumas questões de processo sobre ação rescisória, que é aquela ação para tentar anular uma decisão judicial que já não cabia mais recurso, né? Já transitou em julgado. Exato. A súmula 99 define quando precisa fazer depósito em dinheiro para poder recorrer numa decisão dessa ação. Só precisa se a ação rescisória foi julgada procedente, ou seja, contra quem está recorrendo, e se tiver uma condenação em dinheiro envolvida. Certo. E a súmula 100, que também é bem detalhada, trata do prazo para entrar com essa ação rescisória, o prazo decadencial, né? Que é um prazo final mesmo. E isso não pode perder. A mensagem principal é: esse prazo geralmente é curto, 2 anos, e começa a contar logo depois que a última decisão do processo virou definitiva, o tal do trânsito em julgado. Ela tenta dar segurança jurídica, né? Definir um ponto final para quando uma decisão não pode mais ser rediscutida por essa via. E esclarece detalhes sobre como contar o prazo para partes diferentes da decisão, o efeito de acordo, essas coisas. São muitos detalhes técnicos, mas essenciais para o processo. Olha, todas essas súmulas que a gente viu, da 91 a 119, elas mostram bem esse esforço contínuo do TST para uniformizar o entendimento da lei trabalhista, né? Para dar mais previsibilidade, mais segurança, tanto para o empregado quanto para o empregador. É interessante ver como essas regras, tão específicas para certas categorias ou situações, convivem com as normas gerais da CLT. Sim, com certeza. E fica até uma reflexão, né? Como será que essa constante atualização, esse refinamento das interpretações pela Justiça do Trabalho acompanha ou talvez até influencia, né? As mudanças tão rápidas que a gente vê no mundo do trabalho hoje em dia. Boa pergunta. Bom, esperamos que essa nossa exploração das fontes de hoje tenha sido útil, tenha sido esclarecedora. E para continuar recebendo nossos conteúdos, considere se inscrever aqui no canal e também compartilhar esse material com quem possa se interessar. Muito obrigada e até a próxima!